Por muito tempo, essa atividade não teve o devido reconhecimento no mercado formal de trabalho. Agora, trabalhar como doméstico tem direitos assegurados. Um dos mais importantes foi a regulamentação da jornada de trabalho da doméstica, que ela era uma empregada que se trabalhava acima das 8 horas diária e não tinha a contraprestação, ela não recebia as horas extras. Outro ponto importante foi a estabilidade provisória gestacional também, que ela não tinha o direito e que hoje recebe, já regulamentado. Outro ponto importante, o adicional noturno, que elas trabalhavam à noite e não recebiam o adicional noturno. E um dos mais importantes deles, no meu ponto de vista, seria o acidente de trabalho, que ela não tinha garantia da estabilidade por acidente de trabalho também. Tá? Entre outros pontos aí, esses poderia ser chamado um dos mais importantes. Aprovada no ano passado, a PEC das domésticas já garantiu 16 direitos trabalhistas para a classe, mas 7 benefícios ainda estão em aberto. Direitos que permanecem em aberto à espera de regulamentação: indenização em demissões sem justa causa, conta no FGTS, salário família, adicional noturno, auxílio creche, seguro-desemprego e seguro contra acidente de trabalho. Hoje ainda falta regulamentar alguns pontos que se julgam importantes. O sistema de recolhimento tributário, que com a PEC, com a emenda constitucional, onerou muito o empregador doméstico. Então tem algumas propostas de regulamentação. Entre elas é fazer um simples do empregador doméstico. O empregador doméstico recolher os tributos numa única guia para facilitar a vida do empregador também. Porque não adianta só onerar o empregador de forma que ele não vai conseguir cumprir as obrigações acessórias, né? Ele hoje precisa, da forma que estava, o empregador doméstico ia precisar contratar uma assessoria contábil para poder cumprir as obrigações tributárias. Com os direitos concedidos à classe, surgiu a dúvida dos contratantes: diarista ou mensalista? O economista Marco Antônio Nogueira fez as contas. Para quem oficializa, para quem normatiza a relação via assinatura de carteira de trabalho, fica mais caro. Lembrando que o custo é um pouco maior com a inflação em alta. Quer dizer, eu tenho uma inflação subindo, principalmente de alimentos, e tenho também o custo da minha empregada. E também lembrando outro fato: o salário mínimo ele é atrelado a um índice que leva em conta a inflação e o crescimento do PIB. Na maioria das vezes, o aumento do salário mínimo, se a empregada receber por ele, será maior do que o aumento do salário do patrão. Para os trabalhadores domésticos, mesmo com os direitos adquiridos, financeiramente a situação se inverte. Para a empregada doméstica, em alguns casos, compensa ela permanecer diarista, desde que ela tenha, a gente chama um pool de empregos. Porque hoje aqui em Uberaba, em média, ela está ganhando R$100 como diarista, né? R$100, se você jogar durante 5 dias, são R$500 na semana. É algo muito vantajoso para ela não se oficializar como empregada com carteira assinada, não regularizar essa situação. Agora, existe outro lado da moeda. Quando você tem a carteira, você tem benefícios sociais, você tem férias, enfim, toda uma infraestrutura social que o governo propicia. Mas em termos financeiros, eu ainda creio que permanece a ideia dela ser diarista. Mas o economista alerta: além da questão financeira, o contratante deve analisar outros fatores antes de optar. Quando há vínculo afetivo, ela está ali desde quando as crianças tinham 2, 3 anos, você tem um certo grau de confiança, vale uma análise, né, que o patrão tem que fazer. E também analisar uma questão importante: o risco que ele corre de muitas vezes aquela pessoa ir na justiça, né, aquela que trabalha 1 ou 2 dias na sua casa, ir na justiça e requerer direitos. E sabemos que a justiça, na maioria das vezes, tende a apoiar a causa do funcionário. Marisley trabalhou como doméstica há 24 anos e há 4 voltou para a profissão. Há 24 anos atrás eu trabalhava como doméstica, mas só que não era de carteira assinada e não tinha essas leis que tem hoje, né? Antes eu só ganhava o salário um tanto, não era o salário. Era um tanto que a patroa determinava. Nem férias tinha. Que agora a gente tem mais garantias, né? Mais segurança. Isso foi ótimo, né? Para ela não há dúvidas: o profissional regulamentado é o grande beneficiado.